Olha, Altair, e o que vemos neste momento é exatamente o que havia no início do ano passado, um ambiente de especulações, de possibilidades, de vontade do governador de fazer uma mexida no governo. Isso antecedeu o caso Cachoeira, toda a denúncia, envolvimento do governador, e também sucedeu. Logo depois desses fatos, houve uma primeira reação do governo e essa mexida era dada como certa para poder sinalizar uma nova etapa na administração estadual. Ocorre que o governador teve, na época, dificuldade de fazer isso porque o grupo político que sustentava a indicação de José Luiz Bittencourt na AGECOM era um grupo forte, um grupo que era liderado na época pelo então presidente da Assembleia, Jardel Seba, que foi hoje quem deu até a notícia da saída, hoje que eu digo no final de semana, deu até a notícia da saída de José Luiz lá da AGECOM. Quem acompanhou os tweets de Jardel Seba no final de semana, eles foram reproduzidos pelo Diário de Goiás, até verificou lá, tem um momento que Jardel diz o seguinte, que Zé Luiz pode até ter perdido o apoio de algumas outras pessoas, mas dele pessoalmente não perdeu o apoio. O que ele queria dizer é que ele ficou, no grupo que sustentava o Zé Luiz, ele ficou praticamente sozinho. Zé Luiz acabou perdendo o apoio de Helder Valim e de outros integrantes desse grupo, eles que deram. Com isso, consolidou-se a mudança que travou a reforma anunciada no ano passado. E, na época, também já vinham à tona algumas notícias como reuniões de secretariado que tinham situações como o secretário que mandou representante, em vez de ir reunião com o governador, o secretário mandou representante. Ele não foi na reunião. Quem foi o seu representante. Isso vazou, isso foi divulgado, o próprio material, o Diário de Goiás, em alguns momentos, relembrou situações como essa no governo. Também foi tentada a mudança no segundo semestre do ano passado, no início do segundo semestre. Esbarrou-se no mesmo problema, na mesma dificuldade. Quem se lembra de uma nota no Giro dizendo que a Assembleia poderia aprovar projeto em que obrigaria quem assumisse cargos no primeiro escalão do governo, que só poderia assumir cargos no primeiro escalão do governo quem tivesse passado por uma eleição, quem tivesse disputado o voto. Isso foi capitaneado por Helder Valim e Jardel Seba, também como um ponto de pressão em cima do governador. E o governador foi recuando. Isso acabou fragilizando também o governador bastante, porque mostrava um governante que não tinha coragem, não tinha autonomia dentro do seu próprio governo para fazer o que ele queria. Ele era submetido a este grupo em especial. Também, paralelamente a isso, ficou mais acirrada a guerra entre grupos dentro do governo. Até o ponto em que todos os grupos do governo brigam entre si hoje, mas todos acabavam brigando com este liderado por Zé Luiz Bittencourt, o que resultou também mais um fator para poder ficar aí na queda, né? Vemos aí a queda de José Luiz Bittencourt. Essa disputa por espaço no governo, ela é real, é antiga e ela não está apaziguada. Nesse momento, as conversas de bastidores, as articulações, caminham para que haja mais mudanças de fato na administração estadual. As mudanças podem ser, por exemplo, Altair Tavares, todos vocês que acompanham, as mudanças podem ser uma dança de cadeiras também. Não precisa ser necessariamente demissão e admissão de novos nomes. Pode ser que haja ali um ajuste de secretários, um saindo de uma pasta para ocupar outra.
Isso não está definido, por quê? Porque é conversa. São notícias de bastidores que a gente acompanha. Por exemplo, na AGECOM, uma das possibilidades aventadas é que nessas mudanças possa ser que um dos secretários ou presidente de agência da atual administração ocupe o cargo lá. O mais cotado hoje, o mais citado, aliás, o mais citado, não é necessariamente o mais cotado, é Carlos Maranhão, que já está também na administração estadual. Então, já seria uma mexida. Hoje ele cuida do VLT. Pode ser que haja uma outra mudança. Nomes que são cotados nos bastidores são vários. Entre eles, por exemplo, o da GETOP, Jaime Rincon. E tem um nome das primeiras administrações de Marconi e Perillo, que está fora do governo, que poderia voltar a ocupar cargo no governo, não necessariamente na AGECOM, mas dentro desse arranjo de situações aí, seria o José Paulo Loureiro, foi presidente da CELG, foi secretário da Fazenda, do governo Marconi, então ele poderia voltar ao governo. Tudo isso mostra, Altair, um momento que para o governo, um momento de poder, de possibilidade de mexidas, e um momento que pode se transformar em positivo se o governo aproveitar ele para sinalizar uma nova etapa na administração. Ou seja, também estamos no mesmo ponto do ano passado. O governo queria justamente mostrar que iniciaria uma nova fase, principalmente depois das denúncias do Cachoeira. E agora, o que ele quer é novamente sinalizar uma nova etapa na administração, com mais força do governador. Olha, repare, quem nos acompanha aqui, observa o noticiário, que uma coisa constante nas notícias o governador está descontente com o secretariado, aqueles que não obedecem, aqueles que não estão cumprindo as suas funções, esses serão afastados, esses serão demitidos. Ou seja, é o governador querendo passar a ideia de que ele está assumindo, de fato, o comando do Estado, o que até agora era questionado, justamente porque ele não conseguia mexer numa das pastas, a principal delas era a AGECOM, a mexida que foi feita neste momento.